Olá, sejam bem-vindos ao Premier Racing. Eu, Juliana Martins, estou aqui hoje, mais uma vez, primeiro, né, agradecendo a todos os nossos parceiros, a Swain TV, ao Murray, ao Paleta Filmes, ao Trópico Designer, ao Vicky Ladeira, o nosso grande artista que está sempre conosco, a Harmony Terapia Capilar. E, gente, esse mundo do automobilismo, do motorsport, ele é fantástico, né? A gente acaba conhecendo muita gente bacana nesse mercado e tem gente com bastante história boa para contar. E hoje a gente está aqui para apresentar o Beto Juliano. O Beto, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer ter Obrigado. você aqui. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite, o pessoal do Premier Race. Obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Foi muito legal estar hoje aqui, então estou bem contente para a gente bater esse papo. E um abraço a todos aí, que espero que vocês gostem. Na verdade, a história do Beto é bem legal, porque assim, a gente está falando, quem ainda nunca viu nas pistas, ele está algumas décadas aí, 2004, né? Foi quando você começou ali a mexer com automobilismo, foi sempre uma paixão esse meio? Eu comecei no automobilismo já faz bastante tempo. Essa paixão foi herdada do meu pai, né? Meu pai adorava corrida e tal. Então, aquela Sério? coisa de acordar de manhã, domingo de manhã, ver, né? Assistir a Fórmula 1, né? Então, e aí depois que eu cresci, eu tive a oportunidade de entrar no automobilismo, né? Então, e essa oportunidade foi muito legal, porque fazendo uma coisa que você gosta, né? E eu acabei me encontrando nessa parte de marketing, essa coisa né, de buscar patrocínio, de fazer projeto. E é uma coisa que eu gosto muito, né? Então foi uma coisa legal que naturalmente isso eu fui me especializando cada vez mais, né? Então essa paixão hoje faz parte da minha vida, né? E do meu ganha-pão. Na verdade, assim, o automobilismo é 2004, a gente está em 2025, 21 anos aí já de... Um pouco mais até. Porque eu É, comecei, é, para explicar o contexto, né? Eu comecei fazendo a captação de patrocínio para alguns pilotos, gerenciando a carreira deles, né? Então eu comecei lá atrás com um piloto de Fórmula Renault, o Rony. Depois a Fórmula Renault ainda quando estava naquele auge, né? Então a gente já começou captando alguns patrocínios. Depois aí eu fui para uma agência de marketing esportivo, ele chamava Siciliani Dueck Sports, uma agência muito legal que eu aprendi bastante. Lá eu comecei a entender o mercado melhor, a profissionalização do negócio. E aí, como eu tinha muito relacionamento com alguns pilotos, né? Então, eu comecei trabalhando com o Alan Kodair, levei ele lá para a agência, levei o Rony também. que ainda está nativa na estoque, né? O Alan está até hoje, fantástico, assim. E ganhou corrida esse ano, quer dizer, Sim. né? Essa molecada Molecada não, né? O Alan já está mais velho, mas acelera muito. E aí eu peguei e comecei a entender como é que funcionava tal, e montei uma empresa, né, para realmente fazer esse trabalho. Então lá atrás eu já trabalhei com o Ricardo Sperafico, com o Rodrigo Sperafico, com o Rafael Sperafico, com o Christian Fittipaldi, com o Attila Abreu. Então tem, né, atualmente hoje a gente está com o César Ramos e o Hélio Castro Neves, que veio correr aqui no Brasil e tal. Então foi um trabalho que eu comecei lá atrás, né? E Então assim, fui adquirindo e você é CEO da Hub Lab, isso, né? isso, É uma grande agência. Quem não conhece, entra no Instagram, @HubLab, né? isso, HUBLUB, É, Ubilub, Hublub, a e gente, é uma agência de... Hoje você promove grandes eventos, grandes feiras, né, de negócios com muita empresa de grandes portes. E no automobilismo também tem essa parte. Gente, a gente está falando que ele trouxe para o Brasil Hélio Castro Neves. Você tem noção do que é ter esse piloto correndo aqui nas nossas terras brasileiras? Isso deve ser fantástico, né? é, Aquele bando de anéis que tem na mão dele, sabe o que isso representa para o nosso Brasil? É fantástico, né? Um grande piloto da Indy, o um Elinho, super-humano. ele é um cara fantástico, assim, a Stock Car acabou fazendo um acordo com ele, trouxe ele aqui para andar de estoque, e a gente acabou fechando essa parceria com ele para representar ele aqui no Brasil, ajudar ele na captação do patrocínio para a Stock Car, né? E também a gente está fazendo um trabalho muito legal com a equipe da Amateis, que é fantástica. Ela
ela abraçou também o projeto junto, né? Então ela trouxe o Hélio para correr com eles, né? Então a gente está fazendo esse trabalho nessas 3 vias aí para tentar viabilizar, né, a temporada do Hélio, a continuidade do Hélio na Stock Car, a gente fechar parceiro. Então as conversas estão muito boas, né? Então isso é muito legal. E o fato de trabalhar com um piloto assim, com essa experiência, né, com esse know-how, para a gente é muito legal. Então, É a alta da alta performance aqui do Brasil, comparando com o que a gente tem aqui, a gente está sim, falando com uma mentalidade principalmente americana, né? O formato de negócio deles lá é muito diferente daqui do Brasil, né? Eles trabalham muito mesmo, né? Principalmente na parte do motorsport, corpo, negócio, inovação, tecnologia, isso já acontece lá, né? Então é muito bacana ter um piloto aqui fazendo isso aqui com a gente. isso é verdade. E o Hélio, ele é um cara, assim, ele está num nível realmente diferenciado, né? Não só pelas conquistas dele, mas, por exemplo, esse ano ele correu na NASCAR, Daytona 500. Que é Se você o olhar a ícone, corrida, ele né? estava lá em 15º, quer dizer, já brigando ali, né? E acabou sofrendo um toque e tal. E correu em Indianápolis esse ano. E chegou Que em é 10º. a pista, né? Então assim, É. ele é o único ser humano capaz de ter a 5ª vitória em Indianápolis, né? Então é uma coisa que não é para qualquer um. Quem teve a oportunidade de ir para Indianápolis, quem teve a oportunidade de ver a Indy andando assim ao vivo, realmente é um negócio fora de Surreal. série, surreal. Sim. Então assim, o cara que está ali dentro, ele tem que ser um cara totalmente diferenciado, preparado fisicamente, Mentalmente. mentalmente, porque é uma corrida longa, né? É muito tempo ali que você precisa estar concentrado e reagir a qualquer coisa, né? A qualquer coisa que aconteça, e conversa com a equipe, com estratégia. Então, é um negócio assim que, assim, o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem é incrível. E tanto que, normalmente, um piloto, quando entra para estoque, que vem de Fórmula, está acostumado, né, Sair do Fórmula para o turismo, né? ele tem um tempo de adaptação um pouco longo, né? E o Hélio, na última etapa, chegou em 7º. Uau. Então, assim, numa pista super complicada, que é no Mogi Guaçu, no Velocitar, né? Então, é uma pista que qualquer coisinha, se você errar, você já perde muito tempo, né? Então, realmente é um cara diferenciado. Então, esse lado técnico dele não tem discussão, e o lado, né, que é fora das pistas, né? O Hélio é incrível. Então, é um cara super simpático, sabe? É um cara que... Começou a ter um vlog dele, né? Se você acessar lá no ele... Instagram do Hélio, agora ele está entrevistando os mecânicos, acontece ao Sim, contrário, o mecânico faz pegadinha com ele. Ele tem essa sinergia ali tem. com o público, isso é muito bacana também, né? O Hélio tem uma coisa muito legal. Ele fala muito bem, ele tem carisma, né? Tem muita experiência, né? Então, e você vê que é uma coisa natural, né? É diferente daquele piloto que você vê que ele faz forçado, né? E não é natural dele ser assim, né? E o Hélio é engraçado, porque ele no começo ele não estava indo bem nas corridas, né? Porque estava se adaptando e tal, né? Então, algumas corridas foi bem, outras, né, mais ou menos tal. E ele sempre chegava, sabe, com alto astral, fala para a equipe: calma, pessoal, deu tudo certo, tá bom, a gente vai, para a próxima a gente vai melhorar, sabe? Isso levantava o alto astral da equipe, né? E todo mundo Então, fica engajado ali, todo né? mundo, então assim, Isso é sensacional. ele conquista a equipe. Então, assim, a experiência do piloto nesse sentido é muito interessante, né? Você vê, ele chegou, está conquistando o espaço dele, né? Tá ali, né? Conseguiu conquistar os mecânicos, então ele consegue incentivar eles na hora certa, né? Quando acontece algum erro, né? Porque uma equipe tem que trabalhar unida, né? Então, eu tendo essa visão dos bastidores, né? E tendo esse aprendizado, essa oportunidade de estar ali com ele e vendo, né? Todo esse trabalho, né? E a parte de rede social, o Hélio também trabalha super bem, então está sendo muito legal, assim, com a experiência para a gente nova, né, no sentido de ter um piloto nesse Com esse nível, gabarito. com esse gabarito. Então, e hoje eu acredito que brasileiro, assim, que tenha essa Esses credibilidade, anéis. né? Exato. Ele é o único, né? São apenas 4 pilotos que venceram 4 vezes em Indianápolis, ele é um deles, mas ele é o único que pode superar, né? Então,
Eu acho isso É, fantástico. porque ele Assim, ainda né? está nativa. Não, exato. Sim. Ele tem 50 anos e está super, assim, né? As, as categorias vão buscando né, essa molecada nova, né? Mas você tem ali o Hélio que, imagina, né? A cabeça dele é cabeça da molecada também. Então ele anda A muito mentalidade bem, é outra, exato. né? Então, o alto astral ali e tal. Então, isso está sendo uma coisa muito legal. E você, Beto, representando a sua agência, também representa o Hélio nessa parte comercial aqui no Brasil com a Stock Car. Então, isso também deve ser bem bacana, né? Deve ser quantidade de contatos, de empresas. Como isso está funcionando hoje para você aqui? Você está retomando isso novamente aqui no Brasil? A gente sempre esteve acostumado a fazer a captação, criar projetos, né? E quando a gente tem um piloto que tem esses diferenciais, então ele fica um projeto mais completo, Mais né? Você robusto. consegue entregar para as empresas uma coisa a mais, né? Que é a imagem do Hélio, né? Sim. Ele nas redes sociais, né? Essa parte de usar também não só fazendo aquele trabalho com os clientes, né? Fazendo o relacionamento ali no camarote com os convidados, mas assim como ele está vindo para o Brasil e é um cara que tem uma grande imagem, né? Então você tem ali a disponibilidade de agenda para fazer ações, né? Então ele está propício a isso, né? No começo, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, pô, será que ele vai querer fazer relacionamento? Ele vai lá no camarote? E assim, ele falou, Beto, pode me convidar que eu vou, pode fazer isso que eu vou. É muito necessário, né? Exato. Que o piloto assim, entenda que ele precisa disso. E o nível dele, né? Tem muito piloto ali, ex-pilotos de Fórmula 1 e tal, e o cara, algumas coisas ele não quer fazer, sabe? Né, pela agenda e tal. Então, acaba que você tem um grande piloto ali, mas talvez você não consiga... Fica engessado. Você não consegue usufruir ele, né, da maneira por inteira, até pela experiência dele, pela agenda dele, né? E o Hélio não, ele veio totalmente aberto a falar, olha, se tiver que fazer uma ação eu faço, se tiver que fazer isso né? Hoje os grandes atletas, a gente coloca aí, ele não precisa Ronaldo, disso, né? O Hamilton, todos eles já têm até empresa Sim. com o nome patenteado e fazem esse trabalho, né? Como se fosse um produto realmente, Sim, né? A marca ele passa a ser um produto, né? Como uma marca. Isso é sensacional dele ter essa empatia. Esse é o trabalho que você comentou no começo, né? A diferença basicamente dos Estados Unidos, né? Os outros países mais desenvolvidos, tal, os países para cá, né? Então, o grande trabalho os pilotos entenderem quanto é importante ter uma empresa profissional por trás, as empresas entenderem quanto é importante elas terem uma assessoria de uma empresa séria. Não estou falando para a empresa fechar comigo, né? Eu queria que a Ubilub cuidasse da minha conta e gerenciasse o automobilismo para mim, né? Ou um determinado esporte. Mas a gente tem um conhecimento e já está nesse mercado há muito tempo. Então a gente sabe o que funciona, o que não funciona, né? A gente já conhece o feeling do mercado, né? E a gente consegue ali criar soluções para a empresa de acordo com a necessidade delas, né? As dores dessa empresa, a gente consegue adaptar para dentro do automobilismo e criar uma gestão muito melhor para elas, né? Então, por exemplo, hoje a agência Ubilub, basicamente, o nosso trabalho é esse. Então, a gente pega uma empresa que a gente prospectou, trouxe ela para o evento, para estocar, mas a gente dá todo o suporte para ela. Então, eu cuido da parte dos convidados dela, da emissão dos convites, do relacionamento, dos translados, né? Para levar convidado, e também a gente cria as ações, né? Quais as ações que a gente pode criar para ajudar essa empresa a ter um retorno sobre aquilo que ela está fazendo? Então, a gente tem ações desde ações que envolvem tecnologia, né? Coisa de dados, né? Ações de ROI, de KPI, né? Que consegue mensurar isso, mas a gente também tem a parte criativa nossa, que isso a é parte humana ali, né? E a parte criativa nossa é uma parte que tem um diferencial, né? Então a gente leva soluções para as empresas, pensa, vamos fazer isso, vamos fazer essa collab, vamos fazer nessa etapa aquilo. Então ainda eu acho que aqui no Brasil está um pouco engessado nesse sentido, né? Então, por exemplo, você pega a NASCAR e cada etapa um piloto tem um patrocinador diferente no carro. Isso lá nos Estados Unidos, isso né? Nos Estados Unidos. NASCAR americana.
E você chega aqui no Brasil, se você propor para a empresa, você vai mudar uma etapa, você fica, né? E ela pode fazer isso, né? A gente fez recentemente uma ação que eu comentei até antes do nosso bate-papo do QR Code, né? Que a gente pôs um QR Code no carro do Hélio Castro Neves. Como a gente ainda não tinha nenhum patrocinador, a gente colocou o QR Code para as pessoas, empresas, pessoas acessarem e a gente entender um pouco quem que está entrando no site, quem que está querendo saber um pouco mais sobre o Hélio, ou teve a curiosidade de ver o QR Code, né? Essa informação, esses dados é importantíssimo, né, para você traçar o mercado e até mesmo para a empresa que está fechando ali o patrocínio, também entender o cliente, entender o que ela pode fazer com as ações, com o valor dela. Para mim é interessante ativação, para mim é interessante trazer os meus funcionários aqui, e aí você, a partir desses dados, você Sim. consegue mensurar tudo isso. Isso é sensacional que vocês fizeram. Exato. Então, imagina, você está assistindo a Stock Car, passa um carro do Hélio Castro Neves com o QR Code, gente. Olha que sensacional. Quem fez isso no Brasil? Acho que no mundo, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Quando eu tive a ideia com o Hélio, né, a gente estava sem ali o patrocinador, né? E o Hélio tinha acabado de entrar e a gente tinha acabado de assumir o projeto do Hélio, porque o Hélio já estava na Stock, né? Ainda não tinha dado tempo, né? Não tinha dado tempo, a gente pegou ali no meio da temporada e o Hélio falou, pô, Beto, legal, vamos fazer esse trabalho e tal. E eles iam colocar, eu tinha visto a foto do carro no treino estava tendo treinos coletivos, né, para o desenvolvimento do carro novo e tal. E aí eu vi o carro lá, Amateis Motorsport na porta, né? Eu fiquei pensando, pô, se a gente colocar alguma coisa ali para a pessoa... Isso é a parte criativa. Exato, foi a parte criativa nossa funcionando. Quer dizer, o que a gente pode fazer de diferente para tentar atrair? Me patrocine no carro, ou coloca o telefone, né? Então aí eu comecei a pensar, falei, pô, vamos colocar o QR Code? Você gera curiosidade, né? De entender o porquê que o Hélio está dirigindo, né, pilotando um estoque com o QR Code ali. E aí a gente pôs o QR Code e a ideia inicial era a gente mostrar para as empresas que elas podem patrocinar, como que elas vão patrocinar o Hélio, né? Então as empresas, ou pilotos, ou as pessoas que estão curiosas, e acessavam o site, né? E olhava lá as informações. E aí o Hélio adorou essa ideia. Falou, pô, bem legal a ideia, Beto, vamos fazer isso. E assim, tava no final de semana de corrida. Eu falei, sério? Então... E era no Velocitar, a agência nossa fica em São Paulo, né? Eu falei, então vamos. Aí movimentei a agência, fizemos um adesivo, né? E a equipe não conseguia produzir isso lá, né? Então a gente acabou levando esse material para lá, a equipe adorou também a ideia, o Giga, o Matheus, a Raquel, todo mundo lá, e o Thiago, são os donos da equipe, adoraram a ideia, né? Então foi tudo... Deu essa sinergia e deu certo, né? Então foi legal porque o projeto está em andamento ainda, né? A gente está buscando esse parceiro, estamos conversando com bastante empresa e tal. Então isso está sendo legal. Está sendo prospectado. E foi diferente, porque, como eu estava comentando com vocês, né? Com você. Eu acho que é importante você unir os dados, unir a parte criativa, né? Então a gente tenta incentivar cada vez mais as empresas a entrar no automobilismo. Não precisa ser na Stock Car, não precisa ser no... Mas tem muita gente no kart, tem muita gente nas categorias... É um mundo, um mundo então, do motorsport fantástico. Tem a fabuloso. Porsche, você tem a própria Fórmula Inter, que tem essa possibilidade de um empresário poder correr. Então ali começa o amor, né, a paixão pelo negócio. Então eu acho que é importante as empresas começarem a entender que existe um nicho interessante, que é o automobilismo. Né? Tá na cultura do brasileiro. É um esporte que acho que é o segundo maior no Brasil. Eu acho que é o primeiro, né? Porque futebol ainda tá futebol ali. não tem jeito, né? Criança, bola, essas coisas tá na nossa cultura também. Mas hoje é muito, muito legal, porque você passa ali no cartódromo, ali em Interlagos, tá uma molecadinha que mal cabe o capacete, né? Nossa. Já estão ali começando, já sabe o caminho, já sabe o que quer seguir. E falando de outra coisa, assim, a Fórmula 1 tem a Liberty, a Fórmula 1 tem uma empresa de moda, né, gigante, agora que patrocina a Fórmula 1, ela saiu um pouco não tem só o conceito carro, empresas de carro ali fomentando o negócio da Fórmula 1, ela conseguiu quebrar essa bolha, né, de ter Disney, de ter algumas outras empresas diferenciadas ali e patrocinando com bilhões, e eu soube
que você já tem isso aqui também no Brasil, que tem uma empresa aí de joias que já patrocina seus pilotos, já é parceira sua e você já começou a criar uns materiais de piloto com joia envolvendo automobilismo, é verdade isso? Exatamente. Foi um projeto também muito bacana. A gente tem um dos pilotos além do Hélio, né? Dentro da gente a gente tem o César Ramos, que corre na equipe Piranga Race, que é um grande piloto, a gente conheceu ele há muitos anos. E o César, a gente começou a buscar, de acordo com a estratégia que a gente tinha ali alinhado, né, de ir para o mercado de luxo, entender Sim. mais esse mercado e tentar trazer eles para o automobilismo. E aí a gente conseguiu o contato da Borman, e a Borman era uma empresa que nasceu recentemente, é uma empresa nova, mas uma empresa que tem um histórico nesse mercado de luxo muito grande, já vem muitos anos fazendo isso, e essa marca é uma marca nova que eles estão investindo. E é uma marca com produtos masculinos. E aí a Borman, ela nasceu com foco no público masculino. Então, eles criaram esse conceito de vender joias focado no público masculino. Então, eles vieram conversar comigo e a gente começou a entender o que eles precisavam, né? O que a gente podia fazer juntos, né? A gente fez algumas reuniões e aí a gente criou um projeto para eles entrar no automobilismo, para eles começarem a divulgar a marca no mercado, que o mercado de automobilismo ele é um mercado de uma classe social né, mais alta, tanto ali dentro ali do próprio meio, né, de relacionamento, formadores de opinião e tal. E aí eles gostaram da ideia, o projeto que a gente levou para eles, e eles falaram, pô, bacana, vamos entrar. E aí entraram patrocinando o César, então eles têm também a visibilidade de marca também, né? Mas o César hoje é um embaixador da Borman. Tem um material deles fantástico, com a joia, homenagem ao César, né? Isso. Com um colar em homenagem a ele. Eles criaram com essa entrada, né? Na nossa conversa, eu falei, olha, vocês têm que ter algum produto exclusivo, sabe? Com essa conexão com o automobilismo. E com essa ideia, eles foram para dentro da empresa e começaram a pensar o que eles poderiam trazer para já chegar no automobilismo com propriedade, né, com credibilidade. E aí é uma turma muito criativa lá, né? Os donos da Borman são incríveis. E aí eles trouxeram essa ideia para a gente, falaram, Beto, a gente quer lançar isso. Vamos lançar um amuleto, né? Era que chama Polaris. E né? É lindo, gente. Lindo, lindíssimo. E assim, eles desenharam, né? Fizeram um desenho exclusivo, uma obra-prima mesmo. Os meninos lá são muito bons. Né? Tem um dos donos, ele desenha as joias, né? Então, enfim, saiu um negócio incrível que foi um sucesso de vendas, né? Eles tiveram um retorno muito grande. Pilotos da Stock Car compraram. E aí ele lançou essa Polaris e a gente fez eles fizeram esse vídeo, né, para o lançamento da Polaris com o César e tal, e a Polaris com o sentido de dar direção, sabe, colocar o piloto na direção correta, tal. Então tem um conceito por trás muito interessante e foi um sucesso. Não é só a Fórmula 1 que faz as coisas diferentes, porque agora a gente tem isso no Brasil também. Só entrar em contato com o Beto, que o senso criativo é só entrar funciona. Na Borman, falar pro pessoal, o Beto falou que tem desconto aqui, pode chorar. Com desconto ainda. Pode chorar, até uns 5% eles dão lá de desconto, parcela em 10 vezes. Se ainda tiver no estoque, né? Porque é uma joia, né? A Polaris, ela acabou na pré-venda. Nossa, né? Que legal. Então, até um dos meninos, o Felipe Fraga comprou uma, né? Uma galera comprou. E o que é interessante, assim, é que você vê o César, ele usa as joias, né? Na corrida e tal, então... mostra também a qualidade do produto, sim. Né? Imagina, dentro do carro, naquele, né? Põe luva e faz isso e vai aquilo. Ele não tira isso né, do pulso, então mostra também que é um produto de alta qualidade, né? Eles são fantásticos. Então, eles estão tendo muito retorno com isso, e isso está sendo muito legal para a gente, né, trazer uma empresa nova e essa empresa, né, ter o melhor de tudo é de saber que no Brasil tem empresas que estão entendendo isso, né? Porque hoje a gente vê no mundo isso acontecer, você vê o que está acontecendo na Fórmula 1,
Hoje os maiores patrocinadores empresas de marca de roupa fabulosa e isso também está acontecendo de sair do nicho carro, de sair do Autopeças, nicho graxa, né? E entender que esse público que frequenta o automobilismo ou que está no paddock, ou que está na arquibancada, ou o próprio piloto, ou ali o pessoal da ativação, são pessoas que são formadores de opinião e compram, né? Gostam de coisa boa. Sim. A Fórmula 1 realmente ela é o máximo ali do automobilismo, mas é importante a gente ver que não tem só a Fórmula 1 que as empresas podem utilizar, né? Então é legal que a Fórmula 1 hoje ela norteia um pouco, né? Ela norteia a gente, então ela conseguiu passar um período aí de construção, né? De entender qual o mercado que ela ia inserir, de público não assistindo mais a Fórmula 1, então eles conseguiram reverter isso, né? De trazer agora uma galera mais jovem. Então é um trabalho assim que a Fórmula 1 faz, que a gente se espelha, né? Um trabalho super difícil de fazer e esse trabalho, o fruto desse trabalho, você vê que começou a aumentar o número de empresas de luxo lá, né? Depois entrou Rolex, depois entrou a Louis Vuitton, entrou, né? Então agora é a Tag Heuer também. Agora né? é a Tag. Então isso é um negócio e assim a gente olhando o contexto todo da Fórmula 1, né? Onde que eles conseguiram chegar num nível que eles estão também ainda aprendendo, né? Então estão sempre se inovando nas redes sociais, estão trabalhando com conteúdo. É bacana, porque os pilotos de lá já fazem isso. E agora a gente pode tirar isso como o César Ramos, né? Que parece um modelo ali na apresentação das joias, que isso a gente também pode trabalhar isso aqui no Brasil, né? Porque o piloto, ele passa a ser uma vitrine também dos produtos, né? Isso foi bem bacana, bem interessante que isso aconteceu aqui também. O César, ele tem uma vantagem, que ele é um cara simpático, né? Então, isso ajuda a gente a ir nesse caminho, né? Então, no começo do ano, a gente fez o lançamento de um produto do Boticário, né? Então, foi muito legal que a Boticário usou o César, a imagem dele, para o lançamento, né, e tal. Então, essa ação também foi bem legal, foi diferente, né, do que o César estava acostumado a fazer, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Inclusive, depois a gente lançou um empreendimento no Rio de Janeiro de imobiliário, né? Então, você vê, são universos... São produtos totalmente diferentes da pista, São né? universos totalmente diferentes, mas o que é legal, que a empresa está conversando dentro de um nicho que é um público dela. Sim. Então, às vezes, você vai fazer uma campanha nas redes sociais, você vai fazer uma campanha na televisão, você vai dar um tiro lá de canhão e seja o que Deus quiser. Então, eu acho que o automobilismo ele é bom por isso, né? Então, a empresa consegue entrar dentro desse funil e falar com o público que ela almeja com muito mais eficiência, né? Sim. Então, o automobilismo ele tem um público seletivo, o cara que gosta de carro, né? A pessoa que está ali é um fã, então ele acompanha sempre. Então... Mas pensando aqui, das fotos que você estava me mostrando ali nos bastidores, a Fórmula 1 não foi a primeira, não. Na foto, lembrando aqui, o Christian Fittipaldi desfilou para o Ricardo Almeida, então você já fazia isso há mais tempo, não, né? Já fazia isso há mais tempo. Tá? Gente, um desfile do Ricardo Almeida, que é grande aqui, né? Estilista, né? Aqui com as roupas masculinas, o Christian desfilou. O Christian foi embaixador. Em 2010 a gente fez Olha isso, 2010, gente. 2010 a gente trabalhou com o Christian e a intenção... O Christian morava nos Estados Unidos, né? Então, sempre morou lá e tal, né? E, inclusive, a Fê me ajudou. Abraço, Fê. A Fê, assessora de... A Fê, a nossa assessora, ela é 10 também, faz um trabalho incrível, a FGCom. Então, o Instagram da Fê é @FGCom. Assessoria. Quem quiser conhecer a Fê, você piloto aí, acredito que a agenda dela já não dê mais, mas caso tente, é só entrar em contato com ela, quem sabe. E aí a gente fez esse trabalho, né? E foi legal porque eu pedi para a Fê o contato, que a Fê já tinha trabalhado com o Christian, né? Então, aí a gente conversou com o Christian estava nos Estados Unidos, e a ideia inicial era trazer o Christian para fazer uma ação
aqui no Brasil com uma empresa, né, que estava inserida ali na Stock Car, mas ele não ia correr, não ia fazer nada, ele só ia fazer essa ação. E a gente conversando com os diretores da empresa, um projeto que acabou, não deu certo, mas o Christian animou ele. E aí ele decidiu correr na Stock. E aí, como ele ia correr na Stock, a gente estava ajudando ele, a gente começou a ir atrás de parceiros também para o projeto, tanto para patrocinar ele como para... E eu conheci o Ricardo Almeida, né? E a gente falou com ele, o Ricardo topou na hora. E o Christian tem né, imagina, uma bagagem automobilística incrível, um nome fantástico. E aí o Christian se tornou embaixador ali do Ricardo Almeida durante esse ano. E foi uma coisa muito legal, porque o Christian foi no desfile inicial da marca, né, com todos os atores globais juntos. Então, tem aquela foto, né, do Christian desfilando e tal. E, saiu do macacão e foi pro terno e gravata. O Christian já estava acostumado, né? Nos Estados Unidos eles fazem isso muito, né? Então foi muito fácil, né? O Christian entender isso e ter feito essa parceria foi muito legal. E depois a gente fez o Desafio das Estrelas com o Christian, com a Microsoft, patrocinando ele com a para Xbox 360, que era um videogame na época que estava lançando um jogo, inclusive, né? Forza. E aí a gente também envelopou o Desafio das Estrelas que o Christian, né, ia correr. A gente fez o kart dele todo. Então, a gente fez bastante coisa ali com o Christian, fizemos algumas outras ações pontuais. E aí, depois o Christian correu essa temporada de 2010. Então, foi um ano que a gente... Foi um ano bem legal, assim. Então, em 2010 a gente já tinha desfiles de pilotos aqui carregando a marca, né? Com uma marca top, né? O Ricardo Almeida ainda é, né, um dos maiores nesse mercado, então é incrível. E hoje, assim, hoje a Hub, além de promover grandes eventos, aí se você entrar lá no Instagram tem muitos eventos que vocês fazem, eventos de 2, 3 mil pessoas aí. Agora tem essa parte do automobilismo também. Então, assim, vocês também recebem empresas para poder diagnosticar onde ela pode entrar, como ela pode entrar no automobilismo? Vocês também fazem esse processo, ao contrário, né, de ter o piloto e trabalhar a carreira dele? Sim, a gente faz muito isso. A gente já fez no passado muito mais, né? E esse ano a gente faz. Então, as empresas... A nossa ideia qual que é? A empresa, ela tem uma determinada verba e aí a gente consegue, de acordo com a estratégia deles, as dores e o que eles estão precisando, a gente usa essa verba, né, para criar um projeto dentro do automobilismo e aí escolher qual é o projeto que a gente vai patrocinar, qual é o piloto, né, como que vai ser isso, como vai ser as ativações, e também dando todo esse suporte para ela. E não só automobilismo, né, a gente também acaba fazendo outros esportes, né? Como a gente é uma agência também de marketing esportivo, né? Então, no caso, tem um outro cliente nosso que chama Daiichi Sankyo, que é uma indústria farmacêutica, e ela veio com esse propósito, né? A gente acabou ganhando a conta deles, e aí a gente pegou e analisou qual que era a melhor forma de comunicar dentro do esporte a marca deles, né? O esporte é muito legal, o automobilismo principalmente, que a gente é apaixonado por isso, porque ele tem várias frentes, né? Então você tem a construção de marca, que é importante. Isso. Depois a empresa, organicamente, ela vai ser lembrada, né? O esporte, eu não vejo outra ferramenta além que traz esse crédito, né? Exatamente, que você consiga associar sua marca e ficar na lembrança da pessoa, né? Então, ou com um time de futebol, ou com automobilismo, ou com um atleta. Então, se você fizer a coisa bem feita, né, criar um plano, criar um planejamento, colocar as pessoas certas envolvidas, eu acredito que a marca ela tem ali benefícios incríveis, né? E hoje, se você falar das marcas que te vêm na memória, 90% são marcas que estão no esporte. Sim. Então, se eu falar agora, qual é a primeira marca que você pensa no esporte? Fala você. Parmalat no leite no futebol. Eu gosto bastante dessa... Entendeu? Então, por quê? A primeira associação que você faz é com o esporte, patrocinou aquele time, né? Ursinho, gente. Quem tem a ver ursinho com criança e numa marca de
Patrocinando, acho que era o Palmeiras, né? Eu lembro da Calunga até hoje, né? Corinthians, não era? Exato, tá vendo? Então, assim, imagina, hoje ela tá, se você parar para pensar e analisar, as pessoas lembram ainda da marca Calunga associada com o Corinthians, sei lá quantos anos atrás, né? Sim, sim. Então você vê como até isso... a cor da marca, né? Preto. Exato, como isso é forte e como as pessoas tinham essa percepção, né? Então elas olhavam a camisa do time e quando elas... Olha, a Calunga é aqui, sabe? Ah, isso aqui é a Calunga. Então é um negócio, assim, fazendo bem feito, como foi feito naquela época, né? Se você tiver pessoas por trás, Um criativo. uma inteligência por trás, tal, você consegue criar projetos que vão construir marca assim, né? Então, Monster Energy, que é um cliente nosso. Monster, gente, a Monster hoje, pelo menos no automobilismo, eu vejo no Drift, eles estavam correndo no ECPA, no Sim. último evento de Drift, tinha Monster para todos os lugares, todo mundo podia tomar energético. Todo aquele enfeito lá foi a gente que fez. Sério? Tinha uma cenografia fantástica ali. Foi a gente que fez. Da Monster. É sensacional, Sim. porque ela engloba o cenário ali, né? Então você se sente inserido com a marca ali, né? É muito legal isso. A Monster é um case muito bacana, porque ela não investe em mídia, né? Você não vai ver a Monster anunciando em revista, não falando mal desses produtos, né? Mas é só para contextualizar o quanto é importante a construção da marca, né? Sim. Então ela não investe nesse mercado, o mercado publicitário, digamos assim, e o foco dela é nos atletas. Então, com isso, ela consegue construir marca, a pessoa consegue se sentir desejada. Ah, eu quero ser Monster, eu quero ter aquela marca, eu quero consumir aquele produto, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Para uma hora que uma empresa não tiver aquele grande orçamento para investir em mídia e tal, ela é lembrada. O consumidor vai chegar no ponto de venda e vai ver o produto e vai ter essa associação. Sim. Né? E assim, o esporte, além disso, ele traz qualidade de vida, ele tem todo esse lado positivo, não, né? Sem dúvida. Sim. E assim, na Stock, ela também está no automobilismo, né? A Monster também faz parte do automobilismo, né? A Monster, a gente levou eles para a Stock como pioneiro, né? A Monster no Brasil. A gente fez esse projeto com eles em 2009, se não me engano, mais ou menos por ali. Eles entraram patrocinando o Átila Abreu. E eles vieram com o Átila, a gente veio com o Átila até 2023, pra você ter uma ideia. Nossa, é muito tempo. Anos. Muito tempo, todo ano construindo marca, tendo a marca. Então, essa associação que você me falou agora é justamente por isso. Você lembra da Monster lá, mas para você ter uma ideia, 2024, 2025, a Monster não está no automobilismo mais. Ela saiu. Mas ainda você tem a menção tem, exatamente. E que é muito legal. Esse dia eu estava conversando com um amigo e ele comentou, a Monster saiu da Stock Car? Porque ele tinha na cabeça dele que a Monster estava lá. Né? Porque ela construiu tudo isso, né? Essa marca, as corridas você tinha as Monster Girls, você tinha os ombrelones, distribuição de brinde, né? Marca do M no carro, né? Isso, além que no carro do Átila, em alguns anos a gente teve a marca inserida no carro, outros anos ele só como atleta, só no capacete, né? Mas o capacete do Átila ele era todo personalizado. Então as pessoas ainda olham para o Átila e vê a Monster lá, sabe? Para eles o capacete do Átila é Monster, mas não tem mais o logo. Incrível isso, né? Então, sim. Por isso que eu acho que o automobilismo e o esporte em geral, ele é uma plataforma que isso ajuda bastante na construção de marca. Então, só para finalizar, que eu estava comentando com você da Daichi, né, que é a empresa de farmacêutica, a gente construiu um projeto para eles, não envolvia o automobilismo, mas eles têm corrida de rua, eles patrocinam equipes de performance, equipes que trabalham com atletas amadores e atletas profissionais. Então, a gente, ao longo do ano, a gente tem uma série de ações com a Daichi para divulgar o produto que eles estão querendo divulgar, que chama Loxonin Flex, que é um produto é um adesivo anti-inflamatório, é o único adesivo que tem anti-inflamatório mesmo, então realmente ele é eficaz, né? E a gente teve esse desafio de pegar esse produto, que ele é muito diferente dos concorrentes, né? É um produto que tem 3 vezes mais caro que o concorrente, mas ele tem esses... Ele já está sendo vendido aqui no Brasil? Já é vendido. Então, a gente começou a fazer esse trabalho
para justamente mostrar para os atletas e para as pessoas que a gente tem um produto de alta qualidade que é um anti-inflamatório real. Então, o objetivo da empresa era começar a divulgar esse produto e a gente usou o esporte como uma plataforma para construir marca para eles. Então, cada ano a gente está tendo um retorno bacana, né? A gente está analisando os dados e estão passando para eles. Então, a gente ganhou a conta deles em 2024, aí renovamos para 2025 e 2026. Então, que legal. Está sendo um trabalho bem bacana e diferente para a gente, né? Trabalhar com corrida de rua, um mercado enorme, assim, que a gente nem fazia ideia. E engraçado, porque nós estamos falando de um produto médico, né? Mas não tem como. O atleta precisa desse tipo de cuidado, não tem muito o que fazer. E eles usam, né, o produto, porque o atleta ele tem muito impacto, né? Tem automobilismo também, né? Sim. Bate, né, no chão, o carro, não sei o quê. Então, tem muita distensão, tem muita, né? Mas é um produto que você pode usar também no seu dia a dia. As pessoas que estão no escritório, estão com a dor e tal. Mas a gente preferiu o foco no esporte para fazer essa construção e a empresa gostou da ideia, né? Gostou do planejamento nosso e aí a gente cria um planejamento durante esse ano para divulgar essa marca. E como funciona agora para patrocinar o Hélio? Tem algumas empresas que fazem parte aí e como que funciona para poder estar ali pertinho do Hélio, poder patrocinar ou poder conversar sobre como inserir a marca dessa forma criativa que você tem na Stock com o Hélio? Entre em contato através de qual plataforma? Além do QR Code, que eu vou contar a surpresa que era, falei. Você entra no QR Code, tinha lá, né, esse acesso para conversar com você. Como que funciona hoje? Hoje a gente está com alguns prospects, né, conversando com eles, mas quem se interessar e quiser saber mais... Já fechou a conta? Está quase. Tá quase. Estamos tentando. Mas vamos lá, a gente vai conseguir. Então, você pode entrar através do nosso site, né, ubilub.com.br, hublub.com.br. A gente tem uma página, essa do link do QR Code do carro, que é ubilub.live, né? Então, também ali é uma página exclusiva feita para esse projeto do Elinho. É um projeto muito legal, porque a gente está com uma das melhores equipes da Stock Car. Sim, então, eles são incríveis. Você vê, o carro já está andando na frente, um carro novo, né? Um carro totalmente diferente para o Hélio, né? O fato de ser um carro novo. E ainda ser turismo, né? Turismo. E o carro ainda ter chego... ser refeito o carro, né? Esse carro da Stock Car é um outro carro, né? Não é o carro que a Stock Car tinha antes. Então é um carro totalmente... Foi reconstruído um carro praticamente novo, que a Vicar fez mais de, 50 carros de alta tecnologia, com segurança, com fibra de carbono, com empresas brasileiras envolvidas. Eu acredito que foi um trabalho assim que você olhando assim na parte técnica, né, nossa, de marketing e tal, assim, acho que hoje no Brasil quase nenhuma empresa conseguiria realizar isso, nem uma montadora talvez consiga pôr carros de alta performance com tecnologia brasileira, carro turbo, né? Então tudo online, né? O carro todo online, com câmera traseira, com não sei o que, não tem retrovisor, o piloto consegue na tela, né, touch lá ter todas as informações, então e uma segurança do carro acima, né, da média assim de carros mundiais, né, que a gente está acostumado a ver a parte interna, né? Não tem. Nunca vi isso no Brasil, então eu acho que a turma da Vicar está de parabéns, assim, é um carro que é incrível, assim, os pilotos estão adorando, o carro tem um barulho, né, que atrai o público, quem gosta de barulho de carro de corrida, né, um carro de corrida mesmo. Então, assim, cada vez mais as corridas estão mais disputadas, né? Estão ali, então... Acho que entre os 10 primeiros estão quase no mesmo segundo, né? Cada hora vence um piloto diferente, então eu acredito que toda essa combinação, né, de coisas, então a pessoa pode entrar em contato com a gente através desses dois canais, né, da Ubilub Live,
www.ubilube.live, que é a página que a gente desenvolveu personalizada para esse projeto do Hélio. E lá a gente pode, né, explicar mais como é que funciona, qual que é o nosso objetivo, né? E a ideia é que a gente também leva essa empresa para as 500 milhas de Indianápolis em 2026. Eu vou me cadastrar lá. Então é um projeto que envolve relacionamento, que né? Sensacional. E o Hélio é o único que pode ganhar 5 vezes. Então a empresa que tiver dentro desse projeto vai ficar para a história, né? Então, mundialmente, né? Sim, porque lá nos Estados Unidos, quem classifica o carro já fazem fila para patrocinar, né? Sério? Na classificação, né? De fazer. Então, o Hélio, a chance dele ganhar não é pouca, né? A equipe. Hoje o Hélio é sócio de uma equipe da Indy, né? Então, a chance ali dessa empresa estar junto desse projeto e sair de umas 500 milhas com uma vitória em Indianápolis é possível. E a probabilidade é alta. Nossa, que sensacional. Você está aqui no Brasil patrocinando o Hélio Castro Neves na Stock Car e ainda está na Indy. E vai com a marca mundialmente, né? Vai com a marca para o mundo. Para o mundo, né? Porque o Hélio lá fora é coisa de louco, né? E o bacana disso tudo, porque a geração Castro Neves não terminou aí, né? O filho dele, pelo que eu estava vendo essa semana... É o sobrinho. O sobrinho? O sobrinho, o Dudes. Já o também... Dudes é o sobrinho dele, que corre, né? Então, tá andando bem, né? Tá sempre ali na... um comercial do pai dele, ele, acho que é o sobrinho... É o pai dele, não é? Tem o pai do Dudes, né? Tem o Hélio e o pai do Hélio, que seria o vô, né? Mas o Dudes, inclusive o Hélio veio para cá para ver uma corrida do Dudes, né? Eles vieram para Arujá, foi a corrida de kart e tal. E o Hélio teve lá, né? Foi assistir. Então o pessoal tá vendo se vem um Castro Neves aí. A geração continua. A geração continua. Isso é sensacional. Ia ser legal. E assim, eu soube, você ali comentando que você gosta muito de filmes. Gente, tem um documentário que ele fez com o Cacá Bueno, que você estava me mostrando ali. Do 2017. Eu vou colocar depois o link para vocês poderem assistir. Passou no Discovery Turbo. Aquilo foi um projeto muito legal. É uma produtora do Douglas, né, que é um cara super 10. Ele procurou a equipe para criar um projeto e era um documentário, né, que a princípio ia estar envolvido uma empresa de energético junto, e o projeto ia ser esse, e aí foi se adaptando o projeto, né? Então, a ideia qual que é? Eles iam acompanhar toda a temporada nossa da BMW Team Brasil e iam fazendo uma série. E foi um projeto super legal, eles acompanharam a gente, fizeram a primeira temporada, né? Que acabou, a gente acabou encerrando o projeto, né? Então não teve continuidade, mas foi um documentário assim que ficou incrível, assim. Eu não sei se está disponibilizado, não está disponível, acho que ainda nas redes sociais. Poxa, mas coloca pra gente ver isso. Isso é propriedade do Discovery, que hoje o Discovery hoje é Disney, né? Mas a gente pode pedir para eles, né? Nossa, em 2017 já existiam uns documentários fantásticos, fabulosos, criados. E você estava ali junto. Um conteúdo muito legal, assim, muito profissional. Eles levavam uma equipe toda a corrida na Europa. Então... Aí, a partir daí, você foi correr também, foi ajudar o pessoal a ir para a Europa, né? Isso. O projeto da BMW Team Brasil foi um projeto muito bacana que a gente teve a oportunidade de participar. Para quem não conhece, a gente tinha uma equipe na GT3 que corria aqui no Brasil, no campeonato da Itaipava GT3, né? Era uma equipe de um empresário e a gente foi convidado para participar desse projeto, para buscar patrocínio, para profissionalizar a equipe, né? E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho e trouxemos a BMW do Brasil, trouxemos algumas marcas bem legais. E aí o projeto acabou tendo a continuidade, se encerrou no Brasil e a gente foi para a Europa, sendo a primeira equipe brasileira a competir no nível mais alto, que é a GT3, que é a Blancpain GT,
Open, que era a categoria como se fosse hoje um FIA GT, né, tal. E aí a gente foi participar com essa equipe 100% brasileira, com toda a estrutura, com tudo que você imaginar a gente levou para lá, e a equipe performou muito bem, mas foi uma experiência incrível, assim, porque não só uma experiência internacional de conhecer inúmeras os outros pistas, formatos de negócio que eles fazem ali. mas assim, conhecer os formatos, conhecer as ativações, conhecer gente envolvida no automobilismo, que hoje muitas das pessoas que a gente conversou lá e são amigas nossas até hoje, estão na Fórmula 1, estão em outras equipes, né? Então a gente vê como teve essa evolução, né? E foi uma equipe que a gente ficou com o Cacá Bueno, correu o Alacodair, correu o Felipe Fraga, correu o Nelsinho Piquet, correu o Átila, correu os dois Esperafico, correu o Ricardo Zonta. César Ramos? O César não. O César ele corria com a gente na temporada, foi daí que eu conheci ele, mas ele corria na equipe Audi. Tá. A equipe concorrente. Era o concorrente e era a equipe número 1 da Audi, que era ele e o Laurens von Thor, né? Que eles corriam em dupla e a gente corria do outro lado, assim, mas a gente acabou se conhecendo ali, fazendo uma amizade e tal. E foi um projeto que a gente teve a ajuda da Fê também, que foi a nossa assessora durante todo esse tempo, ia com a gente nas corridas, então, né, a gente sabe que não é fácil. A gente ia na quinta-feira, embarcava ou na quarta, né, embarcava para a Europa, chegava lá e voltava domingo à noite. Então, voltava para o Brasil. E voltava para o Brasil. Uma parte da equipe ficava morando em Portugal, né, ia para Portugal, que era a sede principal da equipe, mas a parte de staff, né, a gente ia e voltava porque a gente tinha dentro desse projeto várias ativações. Então a gente levava cliente para lá. Então um dos nossos patrocinadores, que era um banco, né, levava 10 clientes private do banco dele e a gente fazia toda a recepção desses convidados com acompanhante, né? Então eles iam de primeira classe, a gente tinha todo o envolvimento da agência por trás, né? Uma ativação uma ativação de criar isso, de criar essa ativação, qual é o tour que eles iam fazer, né? De fazer a contratação correta do que era necessário, né? Van, transporte, né? E a gente criava esse tour. Então, e aí dentro tinha as experiências da equipe. Então a gente tinha um carro de GT4, que era o carro que a gente corria aqui no Brasil, que foi para lá. E lá a gente usava ele para volta rápida. Nossa. Então a gente colocou o Washington, que era o dono da equipe, né? Na época o Washington era o dono e o Antônio Herman era o Sherman da equipe, né? Era o dono geral. E aí o que a gente fez? A gente tinha esse carro de volta rápida que a gente criava as experiências ali para o convidado, né? Que ia com a gente. Depois tinha um jantar, depois a gente levava eles embora, né? Eles iam para o aeroporto no domingo e voltava. Então, eles passavam um final de semana, assim, único, né? Então, foi um projeto também bem desafiador para a gente, né? Conhecer países, culturas diferentes, né? Foi correr na Rússia, a gente foi correr na Eslováquia. Então, em lugares, assim, bem... super inusitados, de sair de Interlagos e correr na Rússia. A gente ia jantar, eu, Cacá, o Alan... aonde que a gente vai? Na Eslováquia. Então, foi muito bacana, assim, a gente teve, hoje falar resenha, né? Teve uma experiência muito legal. E você aí que é fã da Fórmula Inter, quer adquirir um produto nosso, entre em contato com a hermoso.com e você tem aí 10% de desconto pelo nosso QR Code. Já o nosso diretor vai colocar o QR Code aí na tela para que você possa adquirir e nosso fã da Fórmula Inter poder desfilar com a marca da Hermoso aí pelas pistas e pelas ruas, tá bom? Eu tô muito feliz assim, eu acredito que a partir de hoje o nosso nível do nosso podcast ele foi para alta performance, porque eu sei o quão é difícil esse trabalho de pista, o quanto a gente gosta ama automobilismo, o quão é difícil conseguir patrocinador, o quão é difícil fazer com que o piloto entenda o que ele tem que trabalhar, a marca aqui no Brasil, os grandes patrocinadores que você já trouxe aqui para o nosso Brasil e fez acontecer muita gente que, assim, tem grandes patrocinadores que passaram pela empresa dele e que ativaram o automobilismo e ninguém sabia ali quem estava por trás disso, comandando era o Beto.
grandes pilotos aí que começaram a carreira junto com ele e hoje estão aí na Stock Car, estão aí pelo mundo. Por isso que, né, a conta do Hélio Castro Neves está aí com você. Isso para mim é uma honra ter você aqui com a gente. Eu vou trazer um presentinho para você. Vamos homenagear aqui ó, o ECPA, nosso grande parceiro. Obrigada, Dani. Obrigada, seu Dito. A gente faz nossa temporada 2025 da Fórmula Inter lá. A gente está aqui com o nosso troféuzinho da CPA. Esse aqui é um presentinho aqui da Premier Racing para você. Obrigado, Juliana. Obrigado. Depois eu dou um presentinho para... Vamos mandar para a Fê. Que legal. Posso abrir? Por favor. É para você lembrar da gente. Opa, o vou Martim, pôr lá. tomar um cafezinho da manhã. Que legal. E para quem aí... Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Para quem aí quiser entender o que é realmente automobilismo na alta performance, como realmente profissional entra na conta, entra no Instagram do Beto ou entra lá no Instagram da Ubilub, eu tava falando Hubilub, né? Não, mas tá certo, Hubilub, Ubilub, pode falar do jeito que você quiser. E você também aí que quer entender um pouco mais a parte de como assessorar o seu cliente, entra também ali na conta da Fê, @FGcom assessoria, que é fantástico, fabuloso o trabalho que ela faz. E eu tô te falando aí de anos de estoque aí, né? A Fê precisa um dia sentar aqui do meu lado pra gente conversar verdade. sobre isso, porque toda razão. Essa carreira que ela tem aí... Isso pouca gente sabe, né? Nossa. Isso que é bacana, né? Os perrengues que ela passou. A ideia do Premier Racing é a gente falar de negócio e realmente mostrar quem faz isso acontecer, porque a gente vê ali na tela a marca, a gente vê ali o piloto, mas nós não sabemos quem está fazendo aquela caneta ser assinada, quem está ali convencendo o cliente. A parte mais difícil, né? Quem está fazendo, pegando os seus neurônios ali, fazendo a criatividade funcionar. E é um prazer ter você aqui conosco, viu? Obrigada por ter vindo e entre em contato lá e conheça um pouco da história. E vou ficar torcendo para quem vai andar lá, vai pegar esse anel aí do Hélio Castro Neves na Indy. Pensou? Eu torço que isso vai acontecer em breve. A gente vai ter isso aqui no Brasil. Não. Bom, Juliana, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo. Entra lá na nossa rede social, quem quiser saber mais informações, a gente também mostra muito os bastidores que a gente, das ativações, então, né, agradecer a todo mundo. E as empresas, por favor, procure uma agência especializada, não precisa ser a Ubilub, pode ser qualquer agência, tem muita agência boa no mercado, tem muita gente legal fazendo o trabalho muito bacana. Vamos nos profissionalizar, né? Tem muita pessoas, não tem muitas, mas tem algumas pessoas que são muito boas, então vale a pena, né? Até o piloto que está precisando de patrocínio, né? Não dá para o piloto hoje em dia está correndo em alta performance e está preocupado, né, o que ele vai negociar, como que ele vai negociar, ou o pai negociando para o filho, né? Agora eu sou pai, eu sei como é difícil, né? Você quer defender seu filho de qualquer jeito, então, e às vezes isso pode atrapalhar numa decisão importante. Então, a pessoa que tem esse conhecimento, né? Tem muita empresa que está fazendo esse trabalho, que faz trabalho há anos, né? Que tem essa experiência com negociação de carreira, de correr fora, né? Então procure essas agências ou procura a Ubilub para a gente mostrar o melhor caminho e a gente consegue também ajudar o piloto, né, em toda essa parte profissional. E obrigado, Juliana, pelo convite, Premier Racing, a todos vocês, obrigado pelo presente. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.